Boa noite, turma, técnico de logística do ITEGO. Então, nossa primeira aula gravada agora, tá? Hoje nós vamos falar sobre principais teorias da administração. Então, hoje a gente vai falar da escola clássica. Então, como de costume, passar um videozinho para a gente relembrar o que a gente já viu até aqui, tá bom? E a gente vai conversando. Então é isso, só para a gente relembrar o que a gente já viu sobre conhecimento, habilidades, perfil do administrador. E eu vou estar gravando alguns vídeos, por exemplo, em uns 15 minutos, então cada aula vai ser partes, para não ficar muito pesado, cansativo. E sempre a cada aula, a cada vídeo, sempre vai ter o Kahoot, que é aquele joguinho que vocês vão ter que responder para mim lá no Classroom. Então é importantíssimo vocês entrem nele, olhem os materiais que já estão lá, passei um livro para vocês lerem, o Que Mexeu no Meu Queijo, responder algumas perguntas em cima do livro. Tem o livro também do Seja Foda, que já está lá também, vocês têm que ler, fazer uma resenha para mim, tá bom? Então, aula de hoje, dentro da escola clássica, a gente vai ver administração científica. Então, o que é administração científica? O segredo dela é ênfase colada nas tarefas. ênfase nas tarefas. Então, esse é o ponto principal da administração científica. Eles tinham ênfase nas tarefas. Então, o nome administração científica é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração a fim de aumentar a eficiência industrial. Então, eles tentavam cientificamente melhorar a ênfase nas tarefas, para evitar desperdício, para que o ser humano ficasse mais focado possível, que o ser humano produzisse o máximo possível. Então, a ênfase aí era produção, tinha que produzir muito, sem desperdício, sem perda de tempo. Então, ela começou no início do século XX, pelo engenheiro Frederick Taylor. Então, vocês vão ouvir muito falar, Taylor e Fayol. Então, a administração científica é Taylor. Na próxima aula, a gente vai ver de Fayol. Então, a preocupação inicial de Taylor, eliminar o desperdício e as perdas sofridas, elevar os níveis de produtividade através de métodos e técnicas da engenharia industrial. Então, cortar gasto, melhorar o processo, ser mais rápido, com qualidade e melhor. É isso que ele queria, que as pessoas fossem semelhantes a robôs. Era mais ou menos assim. Então, um pouquinho da história de Taylor. Ele iniciou sua carreira como operário, passou a capataz, contramestre até chegar a engenheiro. Então, nessa época aqui, ele já era engenheiro. Então, em 1903, publicou um livro, Shop Management, sobre as técnicas de racionalização do trabalho do operário,
por meio do estudo de tempos e de movimentos. Então ele estudou o tempo gasto, os movimentos, então ele queria economizar no movimento. Não fazia sentido eu ter que esticar muito o braço para fazer tal coisa. Eu tinha que trazer mais para perto de mim. Quanto menos eu mexesse ali, mais rápido eu trabalhava. Porque se eu tivesse que dar um passo ou dois para buscar uma ferramenta, esticar meu braço, levantar mais alto, eu perdia tempo. Então ele trabalhou focado nisso, tempo e movimento. Então, administração científica. Nos estudos de Taylor, ele concluiu que se o operário mais produtivo percebesse que obtém a mesma remuneração que o seu colega menos produtivo, acaba se acomodando, perdendo o interesse e não produzindo de acordo com sua capacidade. Daí a necessidade de criar condições de pagar mais o operário que produz mais. Então ele percebeu, como que eu vou pagar R$ 50 a hora para todo mundo igual, se nem todo mundo produz igual? Então eles começaram a fazer o seguinte, quem produz mais ganha mais. Ganha mais no salário, ganha bônus, ganha promoção. Ah, fulano produziu tanto no final do mês, vai ganhar um bônus. Vai ganhar, vamos jogar aí como exemplo, uma viagem paga. É bônus por produzir mais. Então ele percebeu isso aí. Porque não é justo. Aquele cara que não produz 10, eu produzo 30, a gente ganhar o mesmo valor, se eu estou produzindo muito mais que ele. Então o que, que eu faço? Eu diminuo a minha produção. Então eu também vou produzir só 10. Então para não acontecer isso, o que, que ele fez? Você que produz 30, você vai ganhar em cima das 30. Você que produz 10, você vai ganhar em cima das 10. Aí motivava aqueles que produziam pouco a querer produzir mais também. Então é interessante isso aí, já começou aí. Por isso que eu falei para vocês nas primeiras aulas. Por que estudar fundamentos da administração se é algo tão antigo? Porque é antigo, mas é novo ainda. A gente usa ainda essas ferramentas. Muita coisa a gente ainda usa. Então é importante a gente conhecer esse passado da administração. Então aqui um breve videozinho retratando como era aquela época. Esse aqui é um filme que faz uma sátira a essa época, mas não deixa de ser mentira. É bem bacana, vamos acompanhar. Então, esse vídeo, o filme é bem legal também. E
Deu para vocês verem que ele acabou ficando louco por ficar apertando os parafusos. Então, era isso que acontecia naquela época. Esforço repetitivo, trabalho repetitivo. Tipo, você viu que ele parava, ele distraía um segundo, a esteira não parava, a esteira não para, então ele não podia distrair nem um segundo. Então, ali era muito complicado naquela época, porque cada um tinha que ficar na sua função, só fazia aquilo ali, era apertar parafuso o dia inteiro, não parava para nada. Se ele se distraísse, fosse coçar o nariz ali, desse um espirro, ele perdia a produção. Claro que não é exagero assim, o filme exagerou um pouco, mas é pra gente ter uma ideia, que é algo muito rápido, tinha que se apertar muito rápido, tinha que fazer o serviço muito rápido, então aquilo ali deixou muita gente louca. Por isso que essa ideia logo foi substituída. A gente viu que as teorias da administração, elas veio uma para melhorar a outra. Então a primeira teoria, o foco era no processo, no trabalho. Tinha que trabalhar igual aquele cara estava trabalhando. Só que a gente vê que não deu certo. Então a gente vai ver na próxima aula a nova teoria. Mas hoje a gente vai focar nessa aí que não deu certo. Sim, tem as partes boas, tem as partes ruins. As partes ruins é que o ser humano não era valorizado. E ele acabava ficando problemático por causa do esforço repetitivo. Você ficar o dia inteiro em pé, apertando parafuso, na mesma posição, sem poder se distrair. É complicado. E era isso que acontecia naquela época. Então, foi uma das causas da mudança. Então, aqui, a administração científica. O objetivo da administração é pagar salários melhores e reduzir custos unitários de produção. Então, eles pensavam nisso aí também. Porque não adianta nada o cara trabalhar igual um louco ali, recebendo pouco. Então eles queriam o quê? Vamos reduzir custos, a gente consegue melhorar um pouco para vocês. Segundo passo, para realizar tal objetivo, a administração deve aplicar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados. Então ali, por que a administração científica? Porque foi feito estudos, eles mapearam os movimentos corretos, o jeito certo, as ferramentas certas, tudo ali para se evitar perda de tempo. Padronizar processo. Então, se cada um apertar 10 parafusos por minuto, a esteira vai embora. Agora, se você apertar só 8, o processo começa a ficar lento. Se você apertar 5, para a esteira. Atrasa tudo. Então, você tem que apertar no mínimo 8. O ideal é 10. Então, isso é padronizar o processo. E os empregados devem ser cientificamente selecionados e colocados em seus pontos, com condições de trabalho adequadas para que as normas possam ser cumpridas. Então não adianta nada eu colocar um cara que é bom em trocar lâmpada para apertar parafuso. Ele não vai dar conta. Um exemplo. E isso já era visto naquela época, só que hoje isso se perdeu. Está retornando. O que acontecia? Hoje a gente coloca qualquer pessoa, eu tenho uma vaga de secretário. Tá bom, eu quero. Eu tenho uma vaga para office boy. Tá bom, eu quero, preciso de dinheiro. A gente precisa trabalhar, então a gente pega coisas que muitas vezes não é para nós. Eu tenho uma vaga, mas é só de vendedor. Mas meu perfil não é de vendedor, mas eu preciso de dinheiro, eu vou. Então, às vezes, a gente acaba se frustrando, trabalhando, sendo infeliz. E isso, naquela época, em 1900, eles já se preocupavam com isso. Eles já tinham essa preocupação. O cara tem que fazer o que ele é bom para fazer, porque senão vai ter desperdício. Mas isso aí se perdeu. Então hoje a gente vê várias pessoas fazendo o que não é capaz. É o que eu passei para vocês na primeira aula. O engenheiro hoje trabalha de Uber, mas trabalha porque ele tem que sustentar a sua família. Então a gente entende também. Mas não seria o certo. Ele não estudou para isso. Ele não tirou carteira de motorista para isso. Ele tirou para ser engenheiro. Para você ser um Uber, você tem que deveria ter pelo menos um curso, saber tratar os clientes, saber como conversar com os clientes, como se comportar. Você tem que se profissionalizar melhor. Não é simplesmente, se nada der certo, eu vou ser Uber, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Claro que a gente faz porque a gente não vai passar fome, mas o ideal é cada um na sua função. E hoje, com o coaching, isso está voltando a acontecer. Algumas empresas, principalmente multinacionais,
elas fazem análise de perfil. Então, qual é o perfil do Patrick? Ele é uma pessoa analítica, então ele é bom com números, ele é bom em digitar dados. Isso ele não vai errar. Ele não é bom com vendas, por exemplo. Então, não vou colocar ele em vendas. Ele é ótimo para vendas, ele é bom com uma pessoa que conversa muito, ele se distrai muito, mas os clientes amam ele. Então, não vou botar esse cara no escritório de contabilidade, ele não vai dar conta. Ele vai querer só conversar e vai se perder nos números. Então, a gente hoje se analisa. Não é para separar, você não é bom nisso. Não. A pessoa fala, o seu perfil é de vendedor. Então, foca nisso. Não, o seu perfil é para contabilidade. Então, vamos trabalhar na contabilidade. Então, as empresas estão fazendo muito isso, porque elas estão enxergando o que já se fazia antes. Qual é o melhor lugar para cada um de nós? Quarto ponto. Os empregados devem ser cientificamente treinados para aperfeiçoar suas aptidões e executar uma tarefa para que a produção normal seja cumprida. Nada de novidade. Então, todo funcionário tem que ser treinado. Aqui eu volto a repetir o livro, Gerente Minuto, onde é papel do gerente repetir quantas vezes for necessário qual que é o processo que deve ser feito. Então, por exemplo, eu citei na última aula, né, o exemplo do arroz. Eu quero que o arroz seja feito assim, assim, assim. Agora eu só falo, faça um arroz. Você vai fazer do seu jeito. Então, nós precisamos treinar o funcionário. Eu quero que o funcionário faça dessa forma, desse jeito. Então, isso já era visto antes. Então, hoje, com o coach também, a gente está voltando a trazer isso de volta para as empresas. Treinar corretamente cada um para a sua área específica. Quinto ponto, a administração precisa criar uma atmosfera de íntima e cordial cooperação com os trabalhadores para garantir a permanência deles no ambiente psicológico. Então tem que ter um clima. O que eles fazem? Vou te pagar um salário melhor, vou te pagar um bônus, você vai ter tantas horas de almoço, você vai ter tal benefício, eu quero que você fique bem. É a preocupação da empresa. Hoje, precisamos ficar bem. Senão a gente vai parar no manicômio igual aquele senhorzinho lá, não é? Então, aqui nós temos os principais desenvolvedores da administração científica. Então, aqui só para a gente ver. Frederick Taylor foi o primeiro. Depois teve o Karl Barth, Henry Lawrence, o Egerton Emerson, Frank Gilbert e a Lillian Gilbert, que era a esposa do Frank. Então, esses aqui, eles trabalharam com administração científica. O pai da administração científica, Taylor. Esses outros aqui foram melhorando a administração científica. Então, vamos lá. Em 1911, Taylor publicou outro livro, os princípios da administração científica, e aqui foi desenvolvido um estudo sobre a administração geral. Para Taylor, as indústrias da sua época padeciam de 3 males. Então, nesse livro, ele citou 3 males. Vadiagem sistemática dos operários. Então, ele percebeu que os operários eles começavam a criar manias. Eles foram treinados para apertar o parafuso de um jeito. Aí eles começavam a fazer de outro jeito, um jeito que era mais fácil para eles. O jeito que eles começavam a dar o jeitinho brasileiro. Então esse aí foi dado o nome de vadiagem sistemática, porque eles estavam burlando o sistema que foi criado. Então, em vez de fazer o trabalho corretamente, em vez de eu apertar um parafuso por vez, eu inventei, não, agora eu vou arrumar 2 chaves, vou apertar 2 de uma vez. Só que aí eu tenho que pensar uma coisa, se eu sou destro, com a minha mão direita eu aperto com uma força, com a minha esquerda eu aperto de outra. Será que vai ficar igual o aperto do parafuso? Não vai. E era isso que eles estavam fazendo. Segundo ponto, desconhecimento pela gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para a realização. Então os gerentes ficavam sentados na salinha dele lá e cruzavam os braços, botavam o pé na mesa e deixavam acontecer.
Eles não sabiam o que estava acontecendo, como que era a rotina de cada funcionário, quanto tempo era necessário para realizar tal função. Patrick, quanto tempo você leva para dar essa aula? Não sei. O gerente não sabe. Terceiro, falta de uniformidade das técnicas e dos métodos de trabalho. Também semelhante ao que eu falei, do apertar o parafuso. Ele ensinou que era para apertar segurando assim, com as duas mãos. Só que aí eu tive a ideia de usar duas chaves, que eu aperto 2 parafusos de uma vez. Só que com essa mão direita fica mais forte do que com a esquerda. Então vai dar diferença na hora de comprar. Eu não estou trabalhando a uniformidade das técnicas, nem os métodos de trabalho. Gerência científica, então, como que funciona? 75% é análise, 25% bom senso. Então, na administração científica, 75% eu tenho que analisar os fatos, eu tenho que entender, eu tenho que cobrar resultados. 25% eu tenho que ter bom senso, porque é ser humano. Então, ali eu tinha que ter bom senso, que eles têm pausa para ir no banheiro, pausa para lanchar, que eles não podem ficar o tempo todo na mesma função. Não sei se vocês já viram, mas tem empresa que tem rotatividade. Uma hora eu estou no caixa, na outra hora eu estou como embalador, na outra hora eu estou como repositor de estoque, depois eu volto para o caixa de novo. Tem empresa que faz essa rotatividade para não dar justamente esforço repetitivo. Então a gente tem que ter o bom senso. São seres humanos, vão errar. Isso era aplicado na época. E a implantação deveria ser gradual. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez. É passo a passo. Então, a administração científica é uma combinação de ciência em lugar de empirismo, harmonia em vez de discórdia, isso que é o que eles visavam. Empirismo é eu querer fazer algo por minha conta mesmo, semelhante a isso aí. Ciência é tipo algo natural. Eu sei fazer algo naturalmente, porque eu já vi uma vez. Não, eles pregavam que você tem que fazer cientificamente, a gente vai estudar. A gente não vai do que você acha, do que Deus... moldar eu estou fazendo um vaso de barro, e se usar de tal forma vai dar certo. Não, vamos estudar, porque tem que sair perfeito, não pode trincar. Porque se a gente fizer no empirismo, vamos jogar aqui 5% é descartado. Se fizer cientificamente, só 1% seria descartado da produção. Então a chance do resultado ser melhor cientificamente é muito maior do que no empirismo. Harmonia em vez de discórdia, cooperação e não individualismo, rendimento máximo em lugar de produção reduzida, desenvolvimento de cada homem a fim de alcançar maior eficiência e prosperidade. Então isso aqui era o que eles pregavam, era isso que eles queriam, que as pessoas tivessem. Então na administração científica, a improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência. Então não tem que ter improviso e nem tem que ter empirismo. Tem que ser calculado cientificamente, tem que ser certo, fazer a coisa certa. Então, exemplo, querer montar um móvel sem um manual. Isso aqui é empirismo e é improvisação. É fácil, é só você encaixando as peças, é um quebra-cabeça. Nem sempre, nem sempre. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Padrões de produção. Padronização de máquinas e ferramentas, métodos e rotinas para execução de tarefas, prêmio de produção para incentivar a produtividade. Então, é o que a gente já falou. Padronizar as máquinas e ferramentas para que seja tudo certinho, tudo perfeitinho. Essa foto aqui, ela é real mesmo, acontecia assim. Os métodos e rotinas têm que ser seguidos certinho e era premiado as pessoas que mais produziam. Então aqui agora é o nosso momento do jogo. Estarei encerrando o vídeo e até amanhã cedo vai liberar para vocês o jogo. Vocês jogam, respondem, depois eu vou estar avaliando vocês. É isso, até o próximo vídeo.